Vocês sobre cobertura. Cobertura no mundo espiritual. E discipulado, na verdade, é cobertura. Discipulado, quando a gente fala de discipulado, a gente está falando de cobertura. Eu me lembro que quando nós recebemos a autonomia aqui da igreja, um dos pesos maiores que caiu sobre a minha cabeça, e eu falei com os obreiros aqui, não sei se vocês vão lembrar, que eu disse para vocês o seguinte: nós saímos debaixo do guarda-chuva para ser o guarda-chuva. Eu disse isso para os obreiros na época, porque nós éramos uma congregação. Então, como congregação, nós estávamos cobertos, nós tínhamos a cobertura da igreja de Itaquera, né? Da nossa antiga sede. No dia em que nós recebemos, eu quero que vocês prestem atenção aqui, esse papel ele é para você acompanhar, mas não é para você ficar lendo ele, porque você vai antecipar aí, é para você acompanhar juntamente comigo, mas a atenção que fique voltada aqui, tá? Quando nós então recebemos a autonomia, o maior peso que eu recebi foi esse, e eu disse para os irmãos: agora nós somos o guarda-chuva, a igreja agora somos nós que temos que proteger. Eu entendo muito bem isso. Eu me lembro que eu dirigi a igreja lá, né, da Vila Industrial, e eu passei por um processo, e quando eu falo de cobertura, eu tenho muita certeza do que eu estou falando. Eu passei por um processo, lá era uma igreja autônoma, e nós passamos por um processo muito forte lá. E houve uma perseguição na época, estava meio difícil as coisas. Era uma igreja muito pequena, e a quantidade de pessoas que tinha saído, assim, no tempo que eu cheguei, ou então um pouquinho antes do tempo que eu cheguei, que estava ali rodeando naquele ano, ela era maior do que a quantidade de pessoas que havia congregando. E eles eram muito juntos, eles se reuniam, eles tinham um poder de reorganização, de organização muito grande. E eu comecei a sentir que havia umas ameaças quanto a templo, quanto a algumas coisas, porque a assembleia é algo soberano. A assembleia de igreja, a assembleia de uma instituição é soberana. Então, na assembleia decidem lá, não é bem assim, mas é, né? A assembleia tem poder. Então, eu estava um dia e falei: Senhor, eu preciso de cobertura. Eu tenho a cobertura do presidente e tal. Aí eu procurei um irmão que eu queria uma cobertura só de amizade. Ele ficou meio assim, e um dia estava um tumulto muito grande, e o Espírito Santo falou para o meu coração assim: você precisa realmente de cobertura. Você é o presidente, mas você, nesse momento, a melhor coisa que você precisa é procurar cobertura. Eu fui até o pastor presidente e disse para ele assim, do estado, disse assim: eu sou presidente regional, mas eu gostaria de me filiar à sua igreja, porque eu tenho 30 membros naquela época, a região tem 1000. Então, cobertura nesse sentido. E aí Deus falou no meu coração o seguinte: esse pessoal que está fora, tem uns 70 que estão aí criando caso. Se eles voltarem, ficar 2, 3 meses e começar a pressionar e pedir assembleia, eu não posso negar a assembleia. E na hora do pleito, eles têm mais que o dobro da gente. E nós vamos ter problema. E então eu orei a Deus e eu fiz uma reunião, fiz uma assembleia. Você lembra disso? Acho que vocês lembram disso. E eu então propus para a igreja que nós passássemos a ser congregação aqui de Itaquera, passássemos a receber cobertura de Itaquera. E aí aceitamos, fizemos a documentação, teve uma reunião no próximo domingo, eu entreguei. Quando eu entreguei a documentação na mão do presidente, eu falei assim, porque agora é isso que é cobertura, para vocês entenderem. Eu disse assim: agora eu era 30, eles eram 70. Agora eu sou 1030, eles são 70. Então, para reorganizar, para convocar uma assembleia, agora não era mais convocar 30 pessoas. Tinha que se convocar, dependendo do que fosse fazer, 50% mais um. Então, nós estamos falando de 516 pessoas. Certo? 1030 dividido por 2, 1515 mais um. Então, 516 pessoas. Que convocasse isso. Era 516 contra 70. Estou tranquilo. Consegui trabalhar lá, tranquilo. Foi quando eu comecei a trabalhar em paz. Entendeu? Então, cobertura é algo muito importante. Um pai, ele é a cobertura do filho. Uma mãe é a cobertura de uma filha. Mas nós estamos falando de mundo espiritual. Cobertura no mundo espiritual é o mesmo que reconhecimento de autoridade. E vem de cima para baixo. Cobertura vem de cima para baixo. É um efeito cascata.
no fundo da folha, vi a folha aí, só para vocês olharem. Tem uma foto, eu não sei se dá para vocês perceberem o que é isso, mas essa foto é uma foto de várias taças empilhadas uma em cima da outra, até que tem uma só taça lá em cima e uma garrafa, inclusive num local encaixado, né, virada, derramando champanhe, não é? Todas essas taças serão cheias por qual taça? Pela primeira, certo? Você só consegue encher 100%, você só consegue ter a totalidade de não sei quantas taças tem aí cheia, se você começar a jogar da primeira. Você não consegue jogar da última, ela não sobe, o efeito, a lei da gravidade é essa, então começa assim na primeira, entendeu? E da primeira vão se enchendo todas. Isto é cobertura, é um efeito cascata. A pessoa que é nossa autoridade espiritual, nada mais é do que a que nos dá cobertura, proteção espiritual. Então, a pessoa que cuida de você, nós estamos falando de discipulado, então nós estamos falando de um cuidando do outro, cada um cuidando do outro, para que todo mundo seja bem cuidado, para que ninguém se perca. Então, a pessoa que cuida de você, ela nada mais é do que aquela pessoa que em Deus, porque através da palavra de Deus, dá cobertura e proteção espiritual para a tua vida. Isso não estou dizendo que é para você não fazer nada. Não, então agora a pessoa cuida da minha vida, eu não faço nada. Não, ela te ajuda a caminhar, porque isso, por ser um efeito cascata, eu reputo que eu estou, para a igreja aqui, eu sou a primeira taça lá em cima. Só que esses discípulos direto meus são a segunda taça. Vocês que estão aqui, que são discípulos dos meus discípulos, são essa terceira taça. Viu quanto todo mundo tem responsabilidade? Não é verdade? Então, daqui um pouco os discípulos de vocês, que são discípulos dos meus discípulos, vão ser a quarta taças. E o interessante é que cada vez que a gente vai passando por um nível de baixo, olha para vocês verem que interessante, vai ficando maior. A minha responsabilidade, ela é muito maior, porque ela cuida de todos. Mas percebe que vai abrindo? Então, eu coloquei aqui em cima, sei lá, eu 2, o outro 4, depois 8, e ela vai aumentando. Então, a minha responsabilidade, ela nunca vai ser menor, porque é da minha vida, é da minha cabeça que desce o óleo, que desce a cobertura que o Espírito Santo colocou como organização local. Vocês conseguem entender isso? Então, olha só, aí o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, no capítulo 13, no versículo 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil, porque isso não vos seria útil. Então, o escritor diz assim, ele está falando de cobertura, que nós devemos obedecer, sujeitar aos nossos pastores, sujeitar aos nossos discipuladores, as pessoas que cuidam da gente. Porque eu queria que vocês entendessem uma coisa, quando a gente vai para discipulado, o que é que mudou nesta igreja? O que mudou é que hoje eu tenho a cobertura, eu estico a cobertura para todo mundo, o cuidado é com todo mundo, só que hoje a gente dividiu o trabalho, todas as pessoas que estão debaixo do discipulado, elas são cuidadas. Então, eu não preciso correr para ir lá no Jaçanã e vir correndo para depois ir em São Caetano, não, porque eu sei que, ainda que a gente está, mas eu sei que eu cuido de São Caetano porque o do Jaçanã está cuidado, o lá da Faria Lima está cuidado, então eu fico tranquilo, porque está todo mundo recebendo óleo. Porque está todo mundo debaixo da cobertura. Ao passo que quando a gente trabalha com o pastoreio 1 a 1 ali, não dá tempo, você cobre um de óleo aqui, e até você cobrir o outro está sequinho lá. Então, a importância da cobertura. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? É muito importante a cobertura. Olha o poder da cobertura, então. Olha só. Olha esse texto que maravilhoso. O Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 11. Eu vou ler, vocês vão acompanhando aí. Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que,
quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Olha que coisa interessante. Cobertura espiritual, né? Os amalequitas vieram lutar contra o povo de Israel. O normal seria Moisés passar a mão numa espada, entenda isso, e ir para a guerra. Vamos brigar. Só que se mata Moisés, matou o comandante, acabou tudo. Numa guerra, para ser bem sucedida, todo mundo está disposto a lutar, todo mundo está disposto a pelejar, não está? Então vamos fazer uma ordem hierárquica de cobertura para que nós sejamos vitoriosos? Vamos. Então o Moisés chegou para o seu segundo, não é? Na questão mais ali dinâmica, né? Na questão mesmo das coisas, já preparando o sucessor, já preparando o futuro líder. Ele disse: ó, você já conhece os homens, você sabe quem é o pessoal que luta bem. Pega esse pessoal e amanhã vocês vão lá encarar os amalequitas. Eu vou subir com Arão e Ur. Arão era o sacerdote e Ur já era um homem também que tinha ali, Deus tinha algumas coisas, um direcionamento muito interessante com Ur, e ele trouxe: vou subir e vou ficar do alto do morro, e eu vou levar a vara de Deus, eu vou levar a própria expressão de Deus, eu vou levar comigo. E então eles subiram. Chegando lá em cima, eles perceberam, Arão e Ur percebeu isso, que Moisés estava fazendo o quê? Abençoando, ministrando cobertura, ministrando proteção espiritual, orando, intercedendo por aquela batalha. E eles percebiam que a mão cansa. Quando a mão cansava, Moisés abaixava. Eles percebiam que os amalequitas começavam a derrubar soldados israelenses. Aí Moisés levantava a mão de novo, os israelenses começavam a derrubar soldados amalequitas. Arão olhou e falou assim: ó, o segredo está aqui. O segredo está nessa mão levantada. Essa mão levantada é a própria cobertura. Então eles pegaram uma pedra, colocaram como assento Moisés com as duas mãos levantadas. Eles sentaram Moisés numa altura onde eles podiam segurar a mão de Moisés. E ficou Arão segurando de um lado, Ur segurando de outro, para que não cansasse Moisés. E Moisés ficou com as mãos estendidas até a batalha terminar. E a Bíblia diz que assim os israelitas prevaleceram contra os amalequitas. Cobertura, autoridade. Um dos grandes problemas que nós temos na vida é que nós não gostamos de obedecer ordens, nós não gostamos, nós olhamos para as pessoas e queremos analisar as pessoas, o que elas são, o que ela falou. Ah, ele fala alto, ah, ele é ignorante, ah, ele é isto, ele é aquilo, e nós nos esquecemos de olhar o que é que Deus colocou sobre a vida daquela pessoa, o que que Deus fez, qual é o plano de Deus para a vida daquela pessoa. O que Deus quer fazer através da vida daquela pessoa? E aí, nós precisamos ser inteligentes espiritualmente para entender que debaixo de autoridade nós somos abençoados, gente. E eu queria te aconselhar a parar de ficar olhando para as pessoas e ser um pouco mais inteligente espiritualmente. E dizer assim: debaixo daquela mão tem graça, tem riqueza, tem saúde, tem uma vida abundante. Então deixa eu entrar debaixo daquela mão. Eu sei que é difícil, mas é por isso que eu estou ministrando. Estamos debaixo de um guarda-chuva espiritual. Preste atenção nisso. Mais cansado que você esteja aqui nessa noite, vibre com isso. Você está debaixo de um guarda-chuva espiritual. Você já percebeu quando você está andando numa chuva e você está sem guarda-chuva, e quando você está com guarda-chuva, o que acontece? Né? O guarda-chuva protege. Mas se você está sem guarda-chuva, você se molha. Você é atacado. E nós estamos debaixo de uma guarda-chuva espiritual. Enquanto estamos embaixo dele, somos protegidos. Isso é redundância, mas é verdade. Quando saímos debaixo dele, estamos sem cobertura, por nossa conta
e risco. Preste atenção nisso. Quando a gente sai de debaixo do guarda-chuva, nós estamos por nossa conta e risco, estamos sem cobertura. E aí, queridos, é onde nós entramos nesse negócio. Mas aí o fulano é isso, ele é aquilo, ele fala assim, ele faz isso, ele faz aquilo. E preste atenção numa coisa, com Deus não tem esse negócio. Deus está dizendo assim, você saiu da cobertura, filho, volta para debaixo da cobertura. Você pode falar o que você quiser, se você não estiver debaixo da cobertura, está desprotegido. Ok? Agora vamos para frente, que tem uma coisa muito interessante aqui falando de cobertura. Jesus respeitou a autoridade. Eu peguei um texto só, teriam outros. Jesus, uma vez, os cobradores de impostos chegaram e queriam saber dele, quiseram inquirir Jesus. Ele disse para o Pedro assim, Pedro, vai ao mar e pesca, lança lá, o primeiro peixe você pega que lá vai ter para pagar a minha e a sua. Pedro foi e tinha lá na boca do peixe a moeda que deu para pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Ele disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso é princípio de autoridade. Mas eu quero ficar com um outro texto. A lei de Moisés determinava que uma pessoa com lepra devia viver separada. E quem determinava a sua reintegração à sociedade era o sacerdote. Vamos ler, acompanhe comigo aí, Levíticos 13, do 9 ao 13, olha lá. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que se há inchação branca na pele, a qual tomou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo, todo se tornou branco, limpo está. Então quem declarava se uma pessoa estava limpo, purificado, podia voltar para o convívio da sociedade ou não, era o sacerdote. Aí, olha o próximo texto que acontece, em Lucas 5, 12 a 14. E acontecendo que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Não era para ele sair correndo e dizer, olha, Jesus me curou. Não, por quê? Porque ele ainda não era uma pessoa reintegrada à sociedade, ele ainda era um leproso. Mesmo que na pele dele já não aparecesse mais aquela inchação, só o sacerdote poderia dar o salvo-conduto para ele, dizer para ele, você pode voltar à convivência. Quando Jesus diz assim, não fale às pessoas, não é por outra coisa não, é só por conta disso. Não conte para ninguém. Por quê? Para que você não seja ridicularizado, para que você não seja desautorizado, para que alguém não diga para você assim, essa sua fé aí não serve de nada. Jesus quando diz assim, não fale às outras pessoas, é porque tinha um princípio de autoridade. Para você andar no meio do povo, você tem que ter a liberação do sacerdote. Então você vai lá e fala com ele, oferece o que preciso for, o que Moisés disse na lei que precisava oferecer, você oferece, e aí ele vai olhar, porque Jesus já havia o curado, vai ver que a sua pele está limpa e vai dizer, você pode voltar com a sua família a conviver dentro da cidade. Porque se vocês não sabem, os leprosos moravam fora da cidade, era num lugar reservado só para eles, entendeu? Era reservado só para ele. Então era isso que era feito. Então Jesus cumpriu a autoridade, irmãos. Jesus, o Filho de Deus, cumpriu o princípio de autoridade. Jesus estava sempre, coberto. Jesus estava
com cobertura. Ele não fez nada fora, ele fez debaixo de cobertura, debaixo de autoridade. Querido e querida, se Jesus cumpriu com toda a autoridade e sempre esteve debaixo de cobertura, quem sou eu, irmão, para dizer não vou andar debaixo de cobertura? Quem sou eu para dizer não aceito? Quem somos nós? Não, aquele lá não serve. Não, aquele... Querido irmão, irmã, é para a gente pensar um pouquinho, não é não? No discipulado estamos debaixo de cobertura e de autoridade. Discipulado é estar debaixo de cobertura e de autoridade. Note uma coisa, quando não, preste atenção nisso, preste atenção. Deus me incomodou demais, eu não gostaria que você conversasse, que você ficasse tentando dormir. Eu estou vendo gente aqui que já está se ajeitando. Ai, é que está me dando sono. Repreende esse sono em nome de Jesus, porque Deus me incomodou demais para chamar vocês para ministrar essa palavra, porque ela tem poder sobre a tua vida. Desde os mais importantes dessa igreja até os que se julgam mais simples, eu gostaria que todos vocês estivessem no mesmo espírito. Quando não damos ouvidos ao que o nosso discipulador ou discipuladora nos orienta, saímos da cobertura. Querido, querida, teu discipulador diz para você, meu amado, eu estava orando, eu estava pedindo a Deus pela tua vida, eu estava conversando com Deus sobre a tua vida, e olha, Deus falou comigo para você fazer assim, meu amado, Deus vai te abençoar. Se o discípulo fizer assim, ele saiu debaixo da cobertura, irmão. Entenda isto. A gente acha que sair debaixo da cobertura é só a gente desviar. Não. Se tem alguém cuidando de mim, se tem alguém protegendo a minha vida em Deus, se eu não ouço o que essa pessoa ministra para a minha vida, eu estou saindo de debaixo da cobertura dessa pessoa, meu irmão, minha irmã. Quando queremos fazer as coisas sem conselho ou orientação, podemos sair da cobertura. Eu quero que vocês entendam, eu chamei vocês para vocês entenderem isso. As coisas são um pouco diferentes quando se trata de princípio de autoridade, de cobertura, falando de discipulado, principalmente discipulado 1 a 1. Não tem para onde a gente correr. Você não pode dizer assim, não, é que nós participamos aqui no final de semana, no feriado, de um processo de discipulado de 3 dias e 15 pessoas me discipulou e eu estou meio confuso agora, então, ai, Deus vai me perdoar porque eu acho que eu não desobedeci. É que muita gente falou, não, eu estou falando de uma pessoa que é tete a tete comigo, que fala olhando nos meus olhos, ou então fala dentro do meu ouvido, só para mim. Eu não falo para mais ninguém. Eu tenho tratado, junto com a minha esposa, de discipular os nossos discípulos. A gente senta numa mesa com 4 pessoas. Eu fico de frente com a irmã, ela fica de frente com o irmão. E nós falamos abertamente tudo. E olha para o esposo e fala, tá? E olha para a esposa e fala. Não tem como essa pessoa dizer assim, não. E quando nós nos encontramos um pouco na nossa fala, eu e a Elisete, eu até falo, filha, mas eu quero. E ela também, eu quero que você me entende, para quê? Para que ninguém saia dali dizendo assim, não, é que eles falaram 2 palavras, eu quero ver para quem que eu vou ouvir. Se tem alguém aqui que fica tentando jogar eu contra a minha esposa nessa questão de ouvir, eu quero dizer para você, toma cuidado, porque você está no espeto do capeta. Eu vou jogar aqui dos 2 lados. Está no espeto do capeta. Porque eu ministro sobre a vida dela e ela ministra sobre a vida de vocês. Discipulado não é paternidade, irmãos. O que é paternidade? É autoridade. O que a Bíblia fala sobre pais? Não inciteis a ira dos vossos filhos. O que a Bíblia fala sobre filhos? Honrai os vossos pais para que os vossos dias sejam acrescentados. Olha, filho, paternidade tem um negócio muito sério. Você quer viver muito, tem que honrar teu pai, meu amado e minha amada. Você quer viver muito na tua vida? Você tem que honrar teu pai e a tua mãe. Se você não honra teu pai e a tua mãe, tu vai morrer. A Bíblia que está falando. Vai morrer? Todos nós vamos, mas vai morrer mais cedo. Se discipulado é paternidade, eu tenho que honrar. O discipulador nunca vai dizer para você assim, come pedra. Não.
Eu estava falando com a minha esposa de manhã, como é gostoso, a gente vai se preparando, vai começar sexta-feira, a gente se prepara, segunda-feira a gente está lá toda, sabe, a gente não pode nem passar na sala direito. O Israel ontem estava, pai, será que acabou o discipulado? Eu disse, o que foi? É que eu quero beber água. Eu falei, não, filho, vai beber água, pode beber água. Mas é porque ela está lá, a gente chega, ela faz assim, entendeu? Mas ela já disse, ela está dando um toque que ela está falando, para a gente não começar a falar, porque ela está sempre com fone de ouvido, mas a gente está lá disponível, fazendo aquilo com muito amor e carinho, a gente não está lá, eu vou dar um tiro na boca dos nossos discipuladores. Não. Muito pelo contrário. Não quer dizer que você é um zumbi que só faz o que o discipulador manda. Eu não estou falando disso. Porque aqui nessa igreja não tem ninguém aqui que o discipulador está mandando você lavar carro, está acordando você de madrugada para ir levar os filhos dele na escola, entendeu? Está mandando você ir de madrugada comprar pão e fazer o café e levar na cama para ele. Ninguém aqui não tem, não vai ter, porque esse princípio, ele vem de mim. Eu não sou assim, se eu não sou assim, nenhum de vocês serão assim, porque eu sou a taça principal, está descendo óleo sobre a minha cabeça e caindo na cabeça de vocês. Eu não tenho este DNA, eu nunca ministrei assim, nunca vou ministrar, entende? Eu não estou dizendo disso. Mas quando tem que chamar você a se converter, a lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aí a gente chega junto mesmo. A gente está ouvindo bastante que existem discipuladores assim. 6 horas da manhã você vem em casa levar os meus filhos na escola. O discipulador vai viajar e diz assim, você vai me levar no aeroporto e depois de tal você vai me buscar. Eu sempre que precisei de favor dos irmãos, peço, você pode, ligo e peço desculpa primeiro, para depois perguntar. E eu sei que é um princípio de autoridade, um princípio de submissão, e muitas vezes eu até corro um pouco, porque eu sei que se eu pedir, alguns deles fazem. E você percebe que fazem além da conta, então a gente se cuida. Esse é o meu jeito de ser. Percebe? Mas se você tem, olha, presta atenção. Você tem alguém que ora por você, jejua por você, sofre com você e por você, se preocupa diariamente com você. Por que então você não pode pedir orientação a essa pessoa? Ué, a pessoa vive por você, ela luta por você, ela está ali guerreando, ela está orando, porque discipulador é isso, meu querido. Ora por você, clama por você, se preocupa com você. Quando você se rebela, fica desesperado. Quando você não aparece, fica preocupado, entendeu? Quando olha nos teus olhinhos e vê que você está meio capingão, fica preocupado, chega, o que está acontecendo? Quando não consegue, pergunta, pastora, meu discípulo está meio assim, como é que eu faço? Como é que entendeu? Não é para falar nada, mas eu não vou falar, só vou dizer que ele não está bem, como é que eu faço? A gente ora junto, vamos lá, faz assim, vai por esse caminho, aí vai lá, você fica bem. Ai, que maravilha. Cobertura. Ok? Agora vamos para um outro caminho, que a gente já está partindo para o final já. Eu estou querendo ser bem, né? Agora tem um outro detalhe aqui, que é um assunto que nós precisamos conversar um pouco aqui nessa igreja sobre isso. Quando alguém rejeita o seu pastor, a sua pastora, o seu discipulador, a sua discipuladora, esta pessoa está te rejeitando também. Aqui já aconteceram 2 casos. Uma pessoa foi convidada para ir na célula. E quando disseram que a célula na minha casa, ela disse, eu não vou. Aí os irmãos meio desinformados disseram, não, mas tem outras células. Errado. Qualquer célula que essa pessoa foi, o DNA é o meu. O DNA é o meu. Eu sou a taça principal. Você não quer ir na célula do pastor? Então você me desculpa, você não vai nenhum, porque todas elas é da Igreja do Brasil para Cristo, ele é o nosso líder, ele é o nosso pastor, ele é o nosso discipulador. É ele que é da cabeça dele que desce. Então, filho, se você não perdoar ele, se você não liberar perdão para a vida dele, não vai adiantar você ir na célula de ninguém. Essa semana aconteceu a mesma coisa, e a minha esposa me comunicou hoje, a pessoa precisa dar ajuda para um filho, e então te foi oferecida ajuda, não quis. Aí agora, não, é o seguinte, você, discípulo do discípulo, você pode ajudar meu filho, aí vieram procurar, olha, mas a senhora aceita a visita de pessoas da nossa igreja lá? Quem é a pessoa? É aquela mulher? Não, ela não está preparada para cuidar do meu filho, ela não tem capacidade para cuidar do meu filho. Aí, eu quero, mas ela não quero. Eu quero dizer aqui de púlpito, porque eu mandei ela dizer e estou dizendo aqui agora. Olha aqui, se a pessoa não quer ela não quer você, ela não quer ninguém.
E você jamais abre a boca para dizer, não, mas vai ser o irmão fulano, o irmão ciclano. Você está em rebelião. Nós somos um corpo só. Não aceitou você? Não aceitou a mim. Mas não aceitou a mim? Não aceitou você. Não se engane achando que essa pessoa gosta de você. É uma visão do demônio, do diabo. Se o pastor Gildo não serve para vocês, eu também não sirvo. Vocês estão me entendendo? Se o meu discipulador não serve para vocês, eu também não sirvo. Se o que ele ministra na minha vida não serve para vocês, vocês não reconhecem ele, eu também não sirvo para vocês. Não, pastor, mas espera aí, não são almas não. Isso é princípio de autoridade. Você está entendendo? Daqui um dia nós vamos ter 10.000 células, pessoas que eu só vou ver de longe. Se ela não te honrar, e se ela não me honrar, ela está num princípio de rebelião. Mas eu quero ganhar alma para Jesus. Então tu bota o dedo na cara e a pessoa diga assim, se você não aceita o meu pastor, a minha pastora, o meu discipulador, a minha discipuladora, você também não me aceita. Estou fora, tchau, Deus que tenha misericórdia de você e dos teus filhos. Estão entendendo? Ah, pastor, mas eu não concordo com isso. Sai debaixo do guarda-chuva então. Hein? Não existe meia cobertura. Se a pessoa está falando mal dos seus discipuladores, você, olha aqui, Deus falou isso comigo hoje de manhã. Se a pessoa está falando mal dos seus discipuladores a você, é porque você não passou a verdadeira transferência de vida que está recebendo de seus discipuladores. A pessoa está olhando para você e não está vendo transformação na vossa vida. E é por isso, então, que ela está achando que você é uma pessoa que você está lá, mas você pode estar aqui, porque eu sei que você não concorda muito. Você pode me ajudar, mas a tua igreja, os teus discipuladores, não. Mas eu sei que você não concorda muito, ou eu disse isso, eu me lembro que nós conversávamos, eu e o Arnaldo, um dia, a respeito de algo que aconteceu aqui na igreja, quando nós fomos viajar para o Mato Grosso uma vez, e era disso que eu falava com ele, porque muitas vezes a gente faz a coisa com uma intenção, mas o diabo ele transporta, e eu disse, toma cuidado, porque as pessoas vão começar a encostar perto de você e dizer assim, eu quero ficar perto de você, porque eu percebi que você não anda muito igual ao pastor, então eu estou contigo. Conta comigo, eu estou contigo. E Arnaldo, você sabe que você passou um processo difícil, eu não sei se alguém falou, mas o diabo quase te leva. Eu não sei se alguém chegou e falou para você, mas o diabo quase te derruba. E eu falei lá atrás, não tinha visão do MDA não, mas a visão de autoridade e cobertura sempre foi a mesma. Se as pessoas estão se aproximando de você, é o seguinte, eu não quero, eu quero que você cuide de mim, mas eu não quero ir lá na igreja, eu não quero saber de nada porque assim, quando eu for falando de pastor, não estou defendendo o pastor, é que quem é o discipulador central dessa igreja aqui? Sou eu. Não é eu e a Lisete. Aprendam isso, sou eu. Eu ministro sobre a vida da Lisete. Você está entendendo? Não sou eu e a Lisete. Sou eu. Eu ministro sobre a vida da Lisete. E aí a pessoa chega assim, meu querido, olha, você é muito bom, mas o pastor Marcos, o pastor Lisete, não. Mas você eu quero. Você não quer quem ministre sobre a minha vida e me quer? Que história é essa? Eu não faço parte desse coluio de rebelião, eu não faço parte desse inferno. Porque isso não existe. Não tem cobertura, não tem autoridade, não tem como dar certo isso. Você está percebendo? Vocês estão entendendo como é que o negócio é pesado? Mas como é que é isso? Cuidado, você pode estar sendo exposto a alguma falha sua e a pessoa percebeu. Cobertura é como uma cascata, é a mesma unção descendo sobre todos. Cobertura é como uma cascata, é a mesma unção descendo sobre todos. Se estamos na mesma cobertura, quem não te recebe, não me recebe. Quem não me recebe, não te recebe. E eu quero fechar com o texto que Ruth diz. Esse texto ele é muito lindo. E ele é um estado de cobertura. Ruth decidiu
se colocar debaixo de cobertura. Noemi disse: eu vou voltar. Vai embora, vai cuidar da tua vida, você vai conseguir alguma coisa melhor para você. É Orfa, né, o nome da outra? Orfa decidiu, mas Ruth disse: não, senhora, aonde a senhora for, eu estarei contigo. Porque, e ela disse assim, ó, não me instes para que te abandone, ou seja, não fique me cutucando para que eu te abandone, não. E deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso é princípio de cobertura de autoridade. E eu podia pregar aqui quase 1 hora sobre esse caso. Mas eu quero dizer para vocês que esta atitude desta mulher fez esta mulher se casar com Boaz. E é da linhagem dela que vem Jesus. Entendeu? Foi redimida. Isso, remida. Foi remida por Boaz. Era de outra terra. Foi catar espiga de milho que sobrava. Deus trabalhou porque ela tomou uma posição, ela decidiu ficar debaixo de cobertura, debaixo de autoridade. Teu Deus é o meu Deus. Ele não era, mas se você é minha sogra, eu vou até o fim contigo. Eu não tenho culpa se o teu marido morreu e o meu marido também morreu, mas aonde você for, eu vou contigo. Teu Deus é o meu Deus. Tua cidade é a minha cidade, aleluia. O que tu fizeres eu faço também. Eu tenho na minha vida a guarda que está sobre a tua vida. Eu sou guardado pelo mesmo Deus que guarda a tua vida. A minha proteção, ela passa pela tua cabeça. E um dia, então, Boaz chega para ela e diz assim: filha, eu quero casar com você. Quem é você? Ela diz: eu sou nora de Noemi, eu sou aquela. Ah, você é minha parente. Ele vai até o sacerdote e ele, então, traz a cobertura sobre a vida da Ruth. E a Ruth, então, passa a ser, estou falando certo? É isso mesmo. Passa, então, a ser uma mulher honrada. E da vida dela e das entranhas dela vem, ela começa a fazer parte da descendência do próprio Filho de Deus. Você quer viver uma vida abençoada? Viva debaixo de cobertura. Viva debaixo da autoridade. Pare de ficar olhando para as pessoas e querer olhar o que a pessoa diz, o que a pessoa fala. Olha o que Deus tem para fazer através da pessoa para a tua vida. Nós aqui vamos crescer muito, nós aqui vamos ser muito grandes, nós aqui vamos fazer coisas tamanhas, porque Deus já prometeu. Deus não prometeu para você, Deus prometeu para mim, e eu estou vivendo isso. Então, creia na promessa, creia na palavra, levanta a tua cabeça, toma uma posição, recebe o óleo que está descendo, recebe o óleo que está vindo de cima para a tua cabeça. Não questione, pare de ficar questionando, pare de ficar achando que você tem um caminho a seguir. Viver debaixo de autoridade, debaixo de cobertura é muito mais abençoador do que viver tentando fazer sua própria cobertura, fazer seu próprio mundinho. Sansão quis fazer seu próprio mundo e ele então perdeu cobertura. E a primeira coisa que acontece quando a gente perde cobertura, a gente fica só, meus queridos. A primeira coisa, a gente fica só, abandonado, ninguém mais olha pra gente, ninguém mais quer saber da gente. Hoje eu recebi uma mensagem pelo MSN, puxa, como é difícil, nos momentos de dificuldade, a gente fica só, as pessoas viram as costas pra gente, e eu respondi e disse o seguinte: meu querido, você sempre teve procurando pessoas que tinham letras, você sempre teve procurando pessoas que tinham muita coisa para te oferecer, e as pessoas que não tinham nada, mas que tinham um coração, onde você podia deitar e repousar a sua cabeça, você sempre rejeitou. Não seja você uma dessas pessoas. Muitas vezes eu pareço que não tenho nada para te oferecer, mas o Jesus é que oferece na minha vida, aquele que desce a cobertura, aquele que desce o óleo sobre a minha cabeça, é esse óleo que vai descer sobre a tua vida, é este óleo que está emanando e está passando sobre a minha cabeça. Eu só sou um instrumento, eu não sou mais nada, eu só sou a primeira taça, eu quase não estou ficando com nada, aleluia, eu não estou ficando com nada, minha esposa não está ficando com nada, a taça desce sobre a nossa cabeça e vai embora, e é vocês que estão ficando, é vocês que estão multiplicando, é vocês que estão começando a olhar e ficar felizes, porque na minha célula está vindo fulano, ai porque chegou outro na minha célula, ai porque isso, ai que maravilha, ai que maravilha. A gente só tem tempo de fazer números, de correr, de se preocupar em ministrar. Quem está se alimentando, quem está ficando feliz cada dia mais são vocês. Aceite isso na vida de vocês, aceite isso. Cobertura, não tem coisa melhor, e ela gera a bênção. Amém? Você quer aplaudir a Jesus como eu? Faça isso.